vamos dar início à disciplina de Prevenção e Controle de Sinistro do curso Técnico de Segurança do Trabalho, ministrada por mim, Vital. O material introdutório, vamos dar início falando sobre a teoria do fogo, onde esse sinistro é tido como uma perda causada por incêndios não controlados, dentre outros. Teoria do fogo, aula 1. Sobre as considerações iniciais, o fogo acontece devido a uma reação química entre três elementos: o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e uma fonte de energia de ativação, calor, no caso um isqueiro, um raio, uma pedra, uma faísca, uma coisa pela outra. O combustível, a gente tem desde combustíveis fósseis, temos gases também de combustível, temos madeira, papel, que produz o desprendimento de luz e calor intenso. Essa reação química chamada fogo pode produzir benefício, mas também causar dor, destruição para o homem e para a natureza. Ou seja, o fogo ele é utilizado desde os primórdios, como uma fonte de cozimento para a agricultura, na questão de limpeza de terras, e também na questão de combustão de motores a combustão, caldeiras e assim por diante. Ou seja, ele é um fator de grande importância nas atividades humanas. De onde vem essa questão de sinistro, de perdas? É contido um fogo não controlado, ou seja, quando passa a ser um fogo, é considerado um incêndio. É a partir do momento em que a pessoa que faz essa fonte de ignição perde o controle do mesmo. Continuando aqui nas considerações, para evitar uma destruição causada pelo fogo descontrolado, deve-se conhecer as técnicas de prevenção. Na agricultura a gente tem a parte de aceiro, na parte de civil a gente tem os extintores, tem um treinamento de brigada, tem um brigadista, tem bombeiro civil, corpo de bombeiro, que são, ou seja, maneiras ou formas do termo de evitar com que o fogo aconteça. São elas: conhecer as características do fogo, ou seja, muitas pessoas trabalham na parte de queimadas, em prevenção de incêndios, e as mesmas não conhecem as diferentes partes que tem no fogo. Não tem um conhecimento com relação à umidade daquele ambiente, a velocidade do vento, direção do vento, o início desse fogo e as diversas formas de combate, seja elas forma de combate direta, ou seja ela também combate tipo contra fogo e assim por diante, a utilização de água, aeronaves e outros meios que a gente utiliza para poder fazer a prevenção desses incêndios. Conhecer as propriedades de risco de matérias que temos na empresa, conhecer as principais fontes causadoras do incêndio, onde esse incêndio pode ser causado por reações químicas, pode ser ocasionados por curtos elétricos, ou até mesmo por ignição humana de má fé. Aqui a gente tem como exemplo a pessoa fazendo uma solda próximo a vários produtos químicos que podem ocasionar um tipo de incêndio, ou seja, um tipo de sinistro. Qual é o intuito de mostrar essa imagem? Onde o mesmo pode estar executando essa atividade de solda sem ter o conhecimento do que pode gerar um tipo de incêndio ou dos materiais que estejam presentes nessa área, onde a gente tem gasolina, diesel, álcool, tinta, ou seja, todos esses materiais podem ocasionar o incêndio, onde a gente tem a matéria, entendeu? Os materiais que vão ocasionar o incêndio, e tem a fonte de ignição, que no caso seria os respingos da solda. Para que possa realizar um combate eficiente dos princípios de incêndios e evitar que o fogo tome proporções catastróficas, faz-se necessário saber determinar com rapidez e eficiência as características do incêndio em questão, ou seja, saber quais materiais está tendo, aonde foi que teve esse curto, ou se teve alguma reação química, para você determinar a classe e o tipo de fogo, para poder você ir atrás dos equipamentos para poder fazer o combate. Conhecer os tipos de agentes extintores mais eficientes no combate para a classe de fogo em questão, que a gente vai ver mais na frente, os tipos de incêndio e os tipos de agentes extintores para esse tipo de incêndio. Saber manusear os equipamentos portáteis de combate a incêndio, ou seja, não basta você ter apenas o extintor, conhecer o fogo e saber o tipo de produto desse extintor para poder combater esse fogo. Você tem que saber como manuseá-lo.
como fazer a ruptura de um lacre, saber se está dentro da validade, se está tendo pressão dentro desse extintor, está tendo material. Como aqui na imagem mostra, a área deve ser uma área bem sinalizada, onde vai colocar esses agentes extintores. Tem que ter sinalização de parede, sinalização de piso. De maneira alguma, essa área sinalizada deve estar obstruída, de maneira alguma não deve estar obstruída. Por quê? Porque na hora de você fazer um combate, você vai ter algum material que vai estar lhe atrapalhar na hora de você pegar esses materiais. Elementos necessários para que aconteça o fogo. Geralmente, as literaturas anteriores, elas citavam como o triângulo do fogo, aonde eles citavam apenas o comburente, no caso o combustível, a fonte de ativação de ignição e o combustível, mas eles não citavam a questão da reação em cadeia, como agora a gente vê que tem o tetraedro do fogo, que é onde estuda os 4 elementos para que aconteça esse incêndio. O fogo, a gente já citou, né? Tem a questão do combustível, o comburente, que é o oxigênio, o ar, e uma fonte de energia de ativação, uma fonte de calor. Quando esses 3 elementos são juntos, se acontece uma reação em cadeia com eles, certamente se iniciará o que denominamos fogo. Ou seja, sem essa reação em cadeia, não necessariamente já vai ter acontecido esse incêndio. Por quê? Porque se você tirar qualquer uma dessas partes, você não, como é que se diz, você apaga o fogo, ou você não tem uma ignição de grande proporção, ou a mesma não inicia. Continuando sobre os elementos necessários, o combustível, onde vamos destacar cada um deles. Combustível é qualquer elemento que pode entrar em combustão, queima, no momento em que atinge essas características físico-químicas. Ou seja, os combustíveis, ele não vai queimar diretamente. Devido a essa reação em cadeia, o mesmo vai entrar em certa temperatura e vai evaporar. Ou seja, e é esse vapor, esse gás que está evaporando, que entra em combustão. Temos os combustíveis sólidos, que temos papel, madeira, tecido, plástico, borracha. Temos os combustíveis líquidos, gasolina, diesel, álcool, e temos os combustíveis gasosos. Temos os gás de petróleo, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Temos o propano, o metano, o acetílico, o butano, dentre outros gases que entram também em combustão. Métodos de propagação da energia térmica. Temos a condução, que é o método de transmissão de calor que acontece nos meios sólidos, ou seja, vai passando de uma parte para a outra, como nesse exemplo na imagem, a gente tem um metal e temos uma condição direta de incidência de calor, onde a mesma vai estar transferindo o calor dentro dessa barra para poder fazer a queima desse algodão, atravessando esses materiais insólidos. Método de propagação de energia térmica. Agora vamos para os meios de métodos de transmissão de calor por convecção, que é aquele que ocorre em meios fluídicos, líquidos ou gasosos. Ou seja, convecção acontece por meio de formas de correntes ascendentes e descendentes dentro da massa de fluídicas, devido à diferença de densidade ocasionadas pelo aquecimento de parte do meio fluídico. Onde a gente tem a questão da combustão na parte inferior do prédio, e a mesma vai subindo de acordo com a densidade do ar e também com a questão da umidade, de onde vai desses ambientes, onde devido ao aumento da temperatura na parte inferior, e vai levando esses gases para cima, e a mesma chama vai acompanhando. A terceira forma de propagação de calor é a irradiação ou radiação, que é o método de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas ou raio de energia calorífica, que se desloca através de um espaço, ou seja, onde você tem um transporte que está pegando um fogo e o mesmo chega a emitir uma certa energia eletromagnética que vai ocasionar incêndio no próximo transporte da frente, e aqui, como no exemplo, a gente citou essa casa. Temperaturas importantes. Dentro dessas temperaturas a gente vê quais tipos de materiais e que eles entram como é que se diz? Que inicia a combustão. Ponto de fulgor, que é a temperatura que vai de 37 a 60 graus, ou seja,
Essa temperatura ela é bastante observada no caso de brigadas de incêndio, que é onde a gente tem aquele ponto onde provavelmente pode ter a maior chance de acontecer um incêndio. Por quê? Porque a umidade está baixa e a temperatura está nesse ponto, ou seja, está quase entrando em combustão os materiais ali presentes. Temperatura de combustão, que vai de 280 a 500 graus Celsius, e temperatura de ignição, que é a partir de 150 graus Celsius. Principais fatores que podem provocar um incêndio. O principal, que é o que mais ocasiona, que é o fator humano, onde bituca de cigarros, vários materiais que são lançados, como vidro, garrafas PET no ambiente, que pode estar ocasionando esses incêndios. O cálculo subestimado da carga elétrica de um prédio, ou seja, se você coloca na sua casa uma determinada rede com determinadas tomadas com amperagens diferentes, ou então você tem um cabeamento muito fino que não vai suportar determinados equipamentos que você coloca naquela rede, a mesma vai chegar a uma temperatura, vai se sobrecarregar e vai entrar em curto e iniciar um incêndio. Temos descargas elétricas naturais, os raios, calor gerado pelo sol, raios solares, várias pedras de quartzo que a gente tem no nosso ambiente, que pode estar ocasionando mesmo. Fator acidental, riscos elétricos curtos, riscos mecânicos, riscos químicos. Agora vamos ver as classes de incêndio. Temos a classe A, que é onde a gente tem os materiais sólidos, que é madeira, papel, tecido, borracha. Temos a classe B, que é a gasolina, no caso a parte líquida. Ou seja, qual a importância de conhecer essas classes? Para na hora da gente escolher o extintor correto para cada um. Ou seja, se a gente tem a classe A, a gente vai ter o extintor da classe A para fazer o combate do mesmo. A classe B e assim sucessivamente. A classe C, que a gente tem os motores elétricos, energizados, transformadores, entre outros. Ou seja, classe C para materiais elétricos. A classe D, que é magnésio, titânio, ou seja, mais a parte química. E a classe de incêndio, que é o tipo de sinistro que acontece em óleos aliados a altas temperaturas que pode provocar incêndio. No caso, acidente doméstico, quando você está fazendo frituras em sua residência. E obrigado e até a próxima aula.